Aleluia. O tema da mensagem hoje, meus amados irmãos, é: a salvação é de graça. A salvação é de graça. Isaías 54, 17. Para a nossa meditação, para essa palavra nessa noite. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Aleluia. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém? A amada igreja pode se assentar. Então, irmãos, nós estamos falando ali, ó, o Senhor falando para nós: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia. Então, para que nós, às vezes, ficamos preocupados com alguma coisa? É normal do ser humano. Eu estava conversando com o irmão agora mesmo sobre um problema que aconteceu. A gente fica assim, um pouquinho desorientado na hora, mas você vai buscando aquele Deus todo poderoso, o Deus que a gente conhece. E o Senhor verdadeiramente, você vê que você tem livramento, o povo de Deus, né? Ele não tem sorte, mas tem livramentos. Então, irmãos, nós estamos seguros que Deus que você serve, que Deus que eu sirvo, que Deus você serve, pastor Júnior. O nosso Deus, Ele é todo poderoso para qualquer tipo de situação que nós possamos estar enfrentando, ou estar passando por ela. Nenhum de nós aqui está livre de nada não, meus irmãos. Pode ser financeiramente, pode ser uma enfermidade, pode ser problema no casamento, pode ser problema com os filhos, pode ser problemas espirituais, mas o nosso Deus está falando conosco aqui, nesta noite: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Isso é promessa de Deus para nós. Então nós temos que ficar tranquilo e aguardar no Senhor. Nós estamos debaixo das asas do Senhor, que às vezes o negócio sai do controle nosso, sai do nosso controle, sai das nossas mãos. Aí você fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Mas você já falou, meu Deus, perguntou, opa, agora já falou certo. O que eu vou fazer? Diferente de uma pessoa que não conhece Deus, eu vou fazer isso. Ela já tem a decisão, o que ela vai fazer? Ela vai lá, vai brigar, vai xingar, vai fazer isso, tomar uma atitude errada com as suas próprias mãos. Mas nós não. Nós somos o povo de Deus, somos o rebanho do Senhor. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo fala para você: arma contra ti não prosperará. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Deixa que eu vou à frente, é eu que pelejo por você. Você só tem que confiar. Você só tem que buscar. Então nós sabemos aonde buscar. O tema está aí: a salvação é de graça, ou gratuita. O preço, por que eu digo? O preço o Senhor Jesus já pagou. E foi um alto preço. Tem até um pedacinho do hino só. E eu sei que foi pago um alto preço, por mim, por você. O Senhor, Ele envia o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por nós. Ele pensou, irmão, vamos inverter isso aí. Ele pensou você enviando seu filho para uma batalha, para salvar pessoas que andam nos caminhos contrários à vontade de Deus, pessoas que fazem a vontade própria, não a de Deus. Mas ele fala que o seu filho, você vai lá e salva o meu povo. Mas chegou aqui o povo dele mesmo, o povo de Deus, rejeitaram Jesus. Então Jesus ficou para todo aquele que acreditasse, confiasse nele, acreditasse nele, que somos nós que estamos aqui. Nós não vimos nada daquilo que está escrito aqui, nenhum de nós aqui viu, mas nós confiamos, nós cremos que aconteceu sim, que Jesus ressuscitou, está aqui no meio de nós, aleluia. Nós cremos, mas quem que faz nós temos essa confiança? Quem que faz isso? Primeiramente, o Espírito Santo, que nos convence de todo pecado. A nossa fé,
a nossa confiança em Deus e muitas maravilhas que a gente tem visto por aí, fora as que a gente conhece aqui da Bíblia, que Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8. Então, amados, nós temos que confiar. Primeiramente, promessa de Deus para o seu povo, foi esse capítulo de Isaías 54:17, que hoje esse povo somos nós. Mas nós temos também que ter o quê? Paciência. Paciência nas lutas, nas adversidades, nas enfermidades. Às vezes, aquilo que você está passando, você passa por 2 dias, a pessoa vai, tem aquele negócio em 2, 3 dias, talvez o médico pode voltar para casa. Às vezes é meses, às vezes é anos, mas o Senhor está ali, em alguma área daquela vida. Às vezes a pessoa está ali, internada, eu sempre falo isso aqui, mas Deus está cuidando do outro que ficou em casa, porque quando interna alguém de casa, a gente sabe disso aí. Você também fica internado na sua casa. Você não está no hospital, mas você está internado em casa junto com a pessoa. Você vai lá, a pessoa está comendo, você chega na sua casa e fala assim, eu vou comer também. Fulano está melhorando, está fortalecendo lá. Mas se você chegar lá, a enfermeira fala com você, ó, comeu nada hoje, nem almoçou, nem jantou, não quer comer nada, está no soro. Você já volta baqueado. Pode ter a melhor refeição na sua casa, alimentação, que a sua boca verdadeiramente parece ter um gosto de fiel, você não sente o gosto da coisa, você vai jogando aquilo para dentro para você não ficar doente também. Então, irmãos, os irmãos sabem aqui, os irmãos que têm um certo conhecimento aí, que sabe, que já faz visita, que está sempre aí conversando com as pessoas, sabe o que é que eu estou falando. Acontece isso mesmo de que eu estou falando, dessa forma. Aí você perde sono por causa daquilo lá. Então tem que ter paciência. Qual foi a nossa irmã Ana? Ela foi humilhada há muitos anos pela sua concorrente, vamos dizer assim, que morava lá no mesmo ambiente, que era a mulher de Eucana. Ela não podia ter filho, mas ficou, e a outra tinha 10 filhos, e ficava ali mexendo com ela, zombando dela, escarnecendo dela, da nossa irmã Ana, mas ela esperava com paciência no Senhor. Esperava, a minha bênção vai chegar, a minha vitória vai chegar. E ela ali, buscando, e parece que nada estava acontecendo. E assim também acontece conosco, comigo, com você, meu irmão. Nós oramos hoje e queremos a resposta hoje, mas Deus já determinou o dia da nossa vitória, aleluia. Ele já falou, a semana que vem a bênção está aí. Bom, vai ser semana que vem, você fala assim, hoje mesmo colocarei a vitória sobre a vida daquele irmão. É hoje. Quem que vai tirar isso se Deus determinar? Talvez Deus possa assim, só o ano que vem, mas não é por causa dele, que eu quero, com isso que está acontecendo com ele, tocar em cada membro da família dele. Cada um vai ter que entender o que está passando aqui. Então, irmãos, Deus, ele é estrategista para poder trazer aquele que está longe para perto. Porque a palavra fala, quem tem sede que venha. Mas muitas pessoas não têm sede. Então Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, seu único filho, para morrer por nós. Então, ele dá uma oportunidade para essas pessoas. Agora tem pessoa que mesmo Deus, Jesus não deixou as 99 e não foi atrás de uma. Então, mesmo nessa situação, a pessoa ainda rejeita. A pessoa parece que quer ficar no sofrimento, na derrota, mas é porque ela quer? Não, porque os olhos espirituais dessa pessoa estão fechados. Essa pessoa, ela não tem noção do reino de Deus, ela não tem noção de vida eterna. Inclusive, se você for conversar com ela, ela fala assim, morreu, acabou. O inferno é aqui mesmo. Quem já ouviu isso aí? Ele não fala isso aí? Exatamente, a irmã está falando aqui, já ouviu também, já ouviu várias vezes. Até mesmo no meio da nossa parentela. Você escuta isso, né? Você ouve isso, você fica com uma tristeza, mas a pessoa, ela não tem condição verdadeiramente de caminhar sem a direção de Deus, porque a palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então nós temos que ter a claridade do Espírito Santo para nos guiar.
aqui nesse mundo perverso, nesse mundo corrompido pelo pecado. Porque não é fácil, porque aqui está bom, aqui dentro da igreja. Você começa com uma, é paz, vou cantar esse louvor, o Senhor está aqui, a tua misericórdia é infinita. Esse é o assunto aqui de dentro, é alegria. Eu estou passando por luta, mas Deus, eu tenho certeza que o nosso Deus está trabalhando. E esse é o nosso assunto aqui dentro. E lá fora? E lá fora, pastor João, você que enfrenta lá o povão no dia a dia. Eu também, a gente trabalha com público. Está lá, o doutor Vinícius também trabalha com público. É difícil. Pergunta se todo mundo chega lá, ô fulano de tal, muito obrigado, eu fui bem atendido. Pergunta se a pessoa fala toda. Tem pessoa que fala, mas a maioria nem quer que você atende, pronto. Então, irmãos, mas do ser humano a gente pode esperar tudo. Tudo quase que de ruim, mas não é de todas as pessoas. Mas de Deus você pode esperar o melhor, que tem sempre o melhor para cada um de nós, aleluia. Sempre o melhor. Ah, mas eu estou passando por problema, hein, pastor? Mas que melhor é esse? O Senhor Jesus falou que não seria fácil. Porque a pessoa, quando entra na presença de Deus, ela acha que tudo vai mudar. Tudo vai ficar agora do jeito que ela quer. Não é assim que funciona. Nós temos que entender, temos e precisamos entender que nós carecemos da presença de Deus em nossa vida. Então Ana, ela esperava ali a bênção de Deus sobre a vida dela, e era uma mulher estéril. Ela não podia dar luz a filho nenhum. Então, irmãos, quer dizer, uma pessoa que já nasceu com um problema, mas ela confiava em Deus. Ela tinha fé. Ela passava por angústia, mas ela assim, o meu Deus há de dar um jeito nisso. O meu Deus há de resolver o meu problema. Então, irmãos, às vezes a pessoa está com certo tipo de situação enfrentando na sua casa, conforme todos nós temos, cada um em uma área. Às vezes tem 2 ou 3 áreas. Mas o nosso Deus, para qualquer área, Ele é suficiente para poder nos tirar daquilo que a gente está passando. Porque sempre você vai estar acompanhado por Ele. Qualquer lugar que você estiver, ali está o Senhor, junto com você, passando aquela prova, junto com você. Te esforçando, te levantando, te dando palavra de ânimo, te animando, e te mostrando que dias melhores virão. Para o povo de Deus. E eu talvez nem possa falar que o dia melhor pode ser aqui embaixo, pode. Mas o Senhor sempre, Ele foca lá em cima. É lá em cima, a Bíblia toda foca lá em cima. Que Jesus, eu não sou deste reino. Meu reino é outro, é lá em cima. Então, irmãos, às vezes se o Senhor quiser, Ele te dá aqui embaixo. Mas se Ele não quiser, é lá em cima. Mas tem que estar firme com Ele. Tem que enfrentar as adversidades, as lutas. Então, Ana, ela então vai orando, e vai às vezes, até foi o senhor dela, se eu não me engano, Eli, fala com ela, você bebeu demais, ela não saía palavra na boca dela, de tanta angústia que ela estava, nem lágrima tinha mais para aquela mulher derramar. Você bebeu demais, você está cheio de vinho, bebeu muito vinho. Eu falei, não bebi nada, Senhor, não bebi nada. Então, mas ela estava ali só buscando a presença de Deus, só na unção, só confiando na resposta do Senhor. Que às vezes nós nos encontramos assim também. Você está de madrugada, às vezes você quer orar, a vontade está longe, você vira para o lado, quer dormir, o sono foge de você também, você vira para o outro, e às vezes você vai orar, mas parece que a oração não está saindo do jeito que você quer, né? Do jeito que precisa sair. Porque é um desânimo total que vai cuidando, ali tomando conta ali daquele ambiente que você está, aí você vai se fortalecendo devagarzinho, o Senhor, é como se fosse assim, aquele carro de manhã que custa pegar, aí ele vai pegando, e quando ele pega, aí você começa, Senhor, muito obrigado pela essa luta, muito obrigado pela essa prova que eu estou passando, e quando vê você está cheio de Espírito Santo, você já dorme mais tranquilo, aí você já levanta sabendo que hoje vai ser um dia melhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. E às vezes essa alegria já começa já de madrugada, quando você sente que Deus já está trabalhando em cima daquilo que você está pedindo. O nosso Deus não precisa esperar chegar no amanhecer para te abençoar, não, te abençoa de madrugada mesmo agora. Todos nós aqui estamos sendo abençoados pelo Senhor agora.
Então, irmãos, aí ela vai, tem o contato com Eucana, seu marido, e Deus então lembrou das orações dela. Quando Deus lembra das orações, Deus falou assim: eu vou dar um filho para ela, aleluia. Então ela engravida do profeta Samuel. E depois disso ela teve mais o quê? Mais 3 filhos e 2 filhas. Então quer dizer, com o profeta Samuel, 6 filhos. Uma mulher que não podia gerar, não podia ser mãe. Então, irmãos, o que será que a gente não pode ter no Deus Todo-Poderoso do nosso lado? Hoje mesmo foi pregado aqui de manhã. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Todas as coisas. Eu posso ser afortunado com Deus, se Deus quiser, posso. Eu posso ser curado, posso. Eu posso viajar para vários países aí, se Deus quiser, posso, para pregar a palavra de Deus, posso. Então, irmãos, nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Mas nesse mundo corrompido pelo pecado está a igreja. E a igreja está cheia do Espírito Santo. E essa igreja está aqui dentro, aqui. Aleluia. Então, melhorar as coisas aí fora, nós estamos vendo que isso não vai acontecer. Agora, nós precisamos cada dia mais abrir a nossa boca e falar da palavra de Deus para cada pessoa que se encontra ao nosso redor, ao derredor, e falar a palavra de Deus. Se a pessoa aceitar o Senhor Jesus e entregar a vida para Ele, amém. Se não entregar, você falou. Porque nem eu, nenhum pastor, ninguém que está aqui, nem o pastor mais renomado que você vê por aí, vai mudar o que está escrito aqui na palavra de Deus. O que está aqui vai se cumprir. Infelizmente, aqui não fala de nenhuma melhoria daqui para frente não, irmãos. Porque do jeito que a palavra vem se cumprindo, nós estamos vendo aí, nós vamos chegar lá, nós estamos vendo aí verdadeiramente que tudo está se cumprindo e as igrejas eram para estar cada vez mais cheias. Mas nós estamos vendo um esvaziamento nas igrejas a nível o quê? Mundial. Porque as coisas lá fora são atrativas e são palpáveis. Você pode pôr a mão, você pode pegar, você pode ver. As coisas de Deus são espirituais. Você não enxerga a bênção, mas a bênção está com você, a bênção está comigo. Quem olha para você de uma forma espiritual, uma pessoa que tem Deus na vida dela, ela consegue contemplar na sua face e pelas suas palavras, que você verdadeiramente tem a unção de Deus sobre a sua vida. Mas quem vai dar esse testemunho lá fora? É Deus, não você, é eu. Então, irmão, nós temos que ficar ligados nisso. Então, a Ana, mãe do profeta Samuel, depois de muitas lutas, ela concebeu, quer dizer, deu à luz a 6 filhos. O profeta Samuel, mais 3 filhos e 2 filhos. Outra coisa, a igreja precisa guardar a palavra de Deus. Nós precisamos guardar essa palavra do Senhor. E agora, mas pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Você está ouvindo uma coisa que tem jeito, o Senhor está trabalhando, o Senhor é conosco, o Senhor não vai deixar nenhuma arma prosperar contra nós. Mas na hora que você precisa colocar em prática isso aí, você esquece da palavra. Você fica recuado, às vezes, até com medo de certa situação. Claro, sempre lembrando que nós somos seres humanos. Pastor chora, pastor geme, pastor passa necessidade financeira, passa problema com enfermidade, passa. Todos nós passamos. Mas nós temos um Deus que verdadeiramente Ele tem cuidado de nós, aleluias. Irmãos, agora que vem, vamos dizer assim, não é um cajado, mas uma exortação muito grande. Pastor, nós temos muitas lutas, às vezes nós falamos isso, nós temos muitas lutas, é verdade, mas Deus nos avisa o que está acontecendo conosco, o que nós precisamos fazer. Muitos ouvem a palavra de Deus e põem em prática aquilo, muitos ouvem a palavra de Deus, mas Ele quer que seja feito do jeito dele, não do jeito que Deus está falando que Ele faça. Pedro chorou amargamente por ter negado
a conhecer Jesus. Ele chorou amargamente, profundamente, copiosamente. Você coloca a palavra que você quiser aí. Mas ele chorou demais por ter negado Jesus. Lucas 22, 62. Será que ele foi avisado? Vamos lá. Glória a Deus. O Senhor sempre nos avisa. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amargamente. Aquele choro que vem de dentro para fora. Aquele choro da alma. Que você tá, a sua alma que está chorando, não é o seu corpo físico, é a sua alma. Né? Ou profundamente. Né? Por causa de quê? Porque ele negou Jesus. Quantos têm feito igual a Pedro? Tem negado Jesus por causa de roda de amigos. Às vezes nem a Bíblia não põe na mão porque tem vergonha, porque aonde ele vai, ele tem muitas pessoas ali que não tem nada a ver com Jesus Cristo. A pessoa só quer beber, comer e vai por aí afora, não quer ouvir uma palavra. Aí a pessoa, você é da igreja? É, de vez em quando eu vou. Está lá no meio deles. Se negar aqui embaixo, vai ser negado lá em cima. Não é eu que estou falando, a Bíblia fala isso. Aqui foi desligado aqui, será desligado no céu também. Então a pessoa, às vezes a pessoa tem vergonha de falar que é cristão. Tem vergonha de falar, né? Tem artista que nem é e fala que é evangélico. Tem artista que fala isso aí. Aí no outro dia, nessa outra semana, está lá filme pornográfico, está lá participando daquilo. Aí passa um carnaval, a escola de samba está lá nua, desfilando, e ela é evangélica. Então, irmãos, olha só, o outro tem coragem de falar e nem é. Agora você que verdadeiramente é lavado e remido no sangue do Cordeiro, às vezes você tem, para agradar os outros. Eu falo, eu sou cristão. Eu sou cristão. Às vezes nem falo que eu sou pastor, porque às vezes eu falo, é pastor, está falando, não, nós somos cristãos, nós todos somos iguais perante o Senhor. Isso é uma credencial que a gente tem, que não muda nada, eu e você somos a mesma coisa. Somos iguais perante o Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoa, um é melhor do que o outro, não. Todos nós somos iguais perante a Deus. Então, irmãos, mas nós precisamos pôr em prática aquilo que a gente está falando. Porque eu já fui envergonhado aí, pastor Júnior. Já fui envergonhado. Por causa de quê? Às vezes para agradar a pessoa, ou estar, sem falar nada, por estar ali. Às vezes eu estava num lugar, aí tinha uns 3 ou 4, conhecido meu, estava conversando. Aí o outro veio e contou uma piada lá, mundana. Eu estava ali, não estava nem participando daquilo ali, mas eu estava lá, sentado. A Bíblia fala que tem muito cuidado para não se assentar à roda dos escarnecedores. Mas como é que eu ia fechar a boca deles? Eu já estava tomando café junto com eles. Tem situação que fica disso, você vai pegar o seu pão, né, seu sanduíche, com mussarela, presunto, fruta que está ali no hotel, e vai sair mudar de mesa? Aí vai piorar. Quem concorda comigo vai piorar? Vai sentar vai piorar. Em vez de você ganhar, você vai afastar lá. Só porque ele é da igreja, mudou de lugar. Olha a situação que eu estou falando. Tem coisa que é difícil agora. Se ele já estiver lá, e você pegar o seu pratinho e sentar lá junto, aí você que foi. Mas se você estiver lá e eles começar a falar certas coisas, fica mais difícil de você sair. Quem está entendendo, diga amém. Porque você pegar e sair para o outro lado, você vai fazer na amizade. Em vez de você ganhar, você vai o quê? Afastar eles de você. Então, aí eu fiquei comendo, escutando. Aí um deles lá falou assim, uai, você vai ficar aqui no meio da gente? Você não é pastor? E aí? Eu falei, mas eu não estou falando nada, quem está falando são vocês aí. Está vendo como é que o inimigo é sujo? Quer dizer, se eu levanto, eu estava errado. Se eu fico, eu estou errado também. E aí? Aí eu falei com eles. Eu falei assim, infelizmente é isso que a gente escuta da boca de vocês. Mas agora, vocês são meus amigos. Agora, o destino final só Deus sabe. Eu tenho praticamente certeza, hoje em dia, aqui para onde eu vou. E vocês? Vocês, ó. Tem jeito ainda. Aí aproveitei, peguei lá uns 5 minutinhos, conversando, acabou o assunto. Mas tem situação que você fica adversa naquele momento ali. Se você não tiver uma certa experiência, você acaba fazendo errado, você acaba afastando a pessoa. Então, amados, não tem muita pessoa que não faz as coisas, não por medo, igual Pedro fez de negar Jesus. Ele ficou com medo de ser morto, de ser preso.
mas a pessoa faz para agradar pessoas. Nós temos que agradar a Deus, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus com a nossa fé, buscar no Senhor. Nós choramos, nós gememos, mas nós estamos ligados na rocha que é Jesus Cristo, aleluias. Nós estamos ligados lá, nós estamos ligados na videira verdadeira. Mas Jesus avisou a Pedro que ele ia passar por aquilo. Ele avisou. Mateus 26, 34. Glória a Deus. Então nós precisamos entender as nossas escolhas. Disse Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aí o que Pedro falou depois, seguindo aí? Não, Senhor, não vou fazer isso não, eu sou amigo do Senhor, estou com o Senhor, e não sei o quê, falou um montão de coisa. Avisou ele. Quantas das vezes o Senhor tem nos avisado? Não faz isso, não faz aquilo, e ali você faz porque lhe convém fazer aquilo, é vantajoso para você naquele momento, mas amanhã tem a consequência. Ou talvez na mesma noite. Quantas vezes você já foi a algum lugar que Deus te tocou para você não ir, você assim, vou assim mesmo, fico lá só um pouquinho, vou. Aí você foi lá, passou raiva e voltou para casa chorando, e voltou para casa chateado com alguma palavra que te falar lá. Se soubesse, não tinha ido. Quem já passou por isso aqui? Eu já. Soubesse, não tinha ido naquele lugar. Então, irmãos, se eu tivesse ficado quietinho em casa, agora eu já fui em lugares que o Espírito Santo vai lá. Sábado, deitado em casa, não esqueço disso, deitado em casa vendo filme eu gosto de ver filme de oeste, faroeste, que é filme de índio, eu gosto de ver esses filmes aí. Eu ponho lá no YouTube, lá fico lá vendo lá. Esse filme de faroeste assim. Aquela garoazinha e o frio comendo. Deus, vai lá na casa do irmão. Vai lá. Só não vou falar porque o irmão não está aqui, senão eu pedir para me autorizar. Vai lá na casa do irmão, vai lá na casa do irmão. Eu falei, não vou não estar fazendo. O irmão vai querer que eu vou lá. Não, ele deve estar deitado também, que esse frio que está fazendo. Foi o ano passado isso. Quando dizer, já estou vestindo. Vesti a calça, comprei em cima do meu pijama mesmo. Coloquei a blusa e fui lá na casa do irmão. Ele mora aqui por perto aqui. Fui lá na casa do irmão, você veio fazer uma visita. Chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Aí fizemos uma oração lá, ficamos tomando um café, depois voltei para casa. Então, irmãos, eu ouvi a voz de Deus e obedecer. Porque senão, no outro dia, o Senhor podia me cobrar na mesma noite. Talvez o sono ia fugir de mim, eu nem dormi direito, eu não ia. Então eu fui lá. Então assim acontece quando você tem um ministério, que você aceitou o ministério. É isso aí, irmãos. É ofício fúnebre, é você fazer uma oração de noite na casa das pessoas, é você visitar a pessoa, dar uma palavra de exortação, mesmo conforme Ana estava aqui, mesmo talvez chorando por dentro. Mesmo chorando por dentro. Você precisa ir. Você precisa fazer a obra de Deus, que a obra precisa continuar. Mas o Senhor te fortalece para isso, porque às vezes você está precisando mais do que a pessoa, mas o Senhor quer te usar lá, você. E verdadeiramente, se Ele não usar a gente, quem somos nós? É Ele que precisa falar na minha boca. Não, eu não tenho palavra para as pessoas. Quem coloca a palavra na minha boca é Deus. E na sua também. Então, irmãos, Jesus, Ele avisou Pedro. Então, o Senhor Jesus avisou todos nós, através da sua palavra, sobre as aflições que viriam sobre toda a humanidade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, irmãos, mas isso já está acontecendo há muito tempo, essas aflições que nós estamos vendo por aí. Há muito tempo, em todas as áreas. E o povo está fazendo o quê? Dormindo. Principalmente o povo de Deus está dormindo, porque você vem aqui, ora a Deus, ora para a sua casa, aí você fala assim, graças a Deus, já fui lá, já orei a Deus. Não, irmão, você precisa estar falando para as pessoas, no ponto do ônibus, daqui está na sua casa, dentro do ônibus. Eu estou falando por causa de quê? Nós estamos chegando no fim aqui do cumprimento da palavra de Deus, a igreja está perto de sair daqui, está próxima à vinda do Senhor. E o que a igreja está fazendo? Nós estamos colocados aqui para pregar a palavra de Deus. Cadê o ID? Cadê o fruto que a gente está dando? Nós precisamos dar frutos. Irmãos,
Jesus avisou sobre fome. Nós estamos passando, tem lugar que está passando fome? Tem, aqui dentro do Brasil mesmo, e muita fome. Aí fora, então, alguns países piorou. Inversão de valores. Nós estamos vendo isso aí? Muito. Aqui dentro do Brasil, principalmente. Aí fora, piorou. E o povo de Deus. O outro não, o outro é cego. O outro que não tenha Senhor Jesus é cego. Mas ele pode passar a enxergar hoje. A partir do momento que ele quiser mudar de vida, entregar a vida para Jesus, Jesus muda a vida dele. Aleluia. Para ele passar, os olhos dele vão ser abertos agora, conforme o nosso que está aqui dentro também foi aberto. Eu já estive lá fora, então eu sei o que eu estou falando. Eu passei por muita experiência desagradável, mas naquela época para mim era o máximo. Só estava levando chumbo. Mas eu não vi enxergava nada disso, só entrando para o fundo do poço. Só derrota, mas estava bom. Eu buscava a justiça com as minhas próprias mãos sobre algum problema que acontecia. Mas quando eu entreguei a vida para Jesus, isso aí mudou. Mudou porque hoje em dia eu sei o que eu faço em uma certa situação. Às vezes dá vontade de você pegar a pessoa e dar uns tabefes na pessoa, porque ela está falando, tá, a gente é ser humano, mas você não faz. Porque houve transformação na nossa vida. Houve uma conversão na nossa vida, mudamos de direção. Você consegue entender assim, eu estou com vontade de fazer justiça, mas vou te colocar nas mãos do Senhor. O Senhor que peleja por mim. E vai para lá, eu oro, Senhor, abençoa aquela pessoa, com a hora ela vai ter problema com alguém, e a pessoa talvez possa ser que não conheça o Senhor, e tomar uma atitude pior com aquela pessoa. Mas, irmãos, Jesus também avisou que vai o quê? Voltar. Ele avisou que ia ter o quê? Fome, inversão de valores, batalhas, guerra, mas ele também avisou que vai voltar. João 14:3, ele avisou, né? O pastor que fala assim, Jesus vai voltar, que ele falou, e não está escrito, não está. João 14:3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, aleluia. Então ele vai voltar. Ele vai voltar, irmão. Agora eu vou perguntar para você, nós estamos prontos para partir com o Senhor Jesus? Nós vamos ser transportados daqui até Jesus nos ares pelo Espírito Santo. Você está cheio de Espírito Santo para encontrar com Jesus? Então, irmãos, nós precisamos ter esse tempo. Tem pessoa que não tem tempo para adorar a Deus de jeito nenhum. Ela tem tempo para várias coisas. Tem tempo para sair, nada contra. Ela fazer o passeio dela e tudo mais, nada, diversão, viajar. Isso é cada um cuida de si, Deus de todos, vamos assim. Mas nós precisamos ter todo o tempo do mundo para Deus. Eu sempre estou lá orando para dormir, na hora que eu levanto, na hora do almoço, e quando tem pessoa que liga para mim, passa mensagem para mim no celular, e aí eu já faço oração de mim, eu falei, agora não dá para me orar, para mim é o que eu vou fazer. Às vezes estou almoçando, ando almoço um pouquinho, já oro para aquela pessoa, de tarde eu tenho outra reunião, não vai dar. Então, já faço ali para não esquecer. Para não esquecer. Ali, então, estamos juntos, você me ajuda em oração, estou junto em oração. Então, irmãos, porque Jesus avisou que muitas coisas aconteceriam antes da sua volta. E essas coisas já estão acontecendo há muito tempo e parece que as pessoas não estão percebendo, estão achando que isso é normal de acontecer por causa da modernidade. E, quer dizer, e está passando, e o tempo está passando, as coisas estão piorando e as pessoas simplesmente estão ignorando os avisos de Jesus. Lucas 21:11, eu gosto muito desse versículo, que o Espírito Santo fala muito com a gente nisso aí. Lucas 21:11. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Está acontecendo isso aí? Tá. Foi lá atrás que foi escrito. E fome, está acontecendo isso aí? Nós falamos aí, tá. E pestilência, está acontecendo isso aí? Está. O que é a pestilência ali? São essas doenças que estão vindo aí. Tem pouco tempo atrás, aí, acho que 15, 20 dias para trás, uma mulher estava com uma doença, esqueci, o nome da doença, lá da Segunda Guerra Mundial, que apareceu agora, no século 21. E haverá também
coisas espantosas. Os irmãos estão entendendo que coisas espantosas estão acontecendo por aí? Estão, não estão? As coisas espantosas? Então. E grandes sinais do céu. Os irmãos estão vendo sinal do céu também? Estão vendo. Senhor, daí você vê em várias partes do mundo, às vezes, apareceu um negócio aí, deu um fogaréu, sumiu no céu, então, tem um negócio aí. Aí vem outro, não foi um drone que passou. Aí vem a desculpa. A desculpa vai falar que foi. Não, aquilo ali foi um drone que passou, foi drone que estava ali. Tem gente que vê lá aparecer direitinho lá, a imagem do Senhor montado num cavalo. Lá no, não, quer dizer, são sinais do céu. Está acontecendo. Mas as pessoas o quê? Estão dormindo. E o que a igreja, que somos nós, temos feito? Mudar os fatos que está acontecendo, a gente não vai mudar. Mas nós precisamos verdadeiramente pregar a palavra em cima desses sinais aí. Falar assim, igual esse versículo, pode ser esse capítulo, esse versículo mesmo. E lê esse versículo, isso tudo aqui está acontecendo. Quer dizer que a Bíblia não vai se cumprir, se a Bíblia então foi escrita por um monte de homens, fala isso aí. Foi para um monte de homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Um pedaço dela, os mandamentos, foi escrito diretamente por Deus, naquelas tábuas da lei, que Deus escreveu e colocou nas mãos de Moisés. Aquela foi escrita por Deus, aquele pedaço, em hebraico, que é a língua que chama, que eu falo, é a língua oficial de Deus, do povo de Deus, que eles falam. Mas Deus fala todas as línguas, aleluia. Deus está falando no Japão, está falando alemão, está falando francês, no inglês, japonês, vai por aí fora. Todas as raças, todas as nações. Então, irmãos, nós precisamos falar. Nós precisamos falar. Irmãos, isto vem lá do começo, que nós estamos passando, vem lá do começo de Gênesis. Gênesis 2, versículo 16 e 17. Vamos navegar aqui no oceano do Espírito, aleluia. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, foi falado isso lá para não fazer aquilo, não fazer uma árvore só, tinha duas plantadas no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Mas naquela Deus não falou nada, aquela podia ser tocada. E aquela árvore significa o quê? Jesus, está na simbologia de Jesus. Mas dessa aí, nessa você não pode tocar. Nessa não pode tocar. Era só obedecer, irmãos. Adão podia nadar, sem precisar ficar puxando o oxigênio, que ele tinha domínio sobre os peixes, domínio sobre as aves, domínio sobre os animais, podia comer de tudo. Essa fruta que a gente chama de fruta é conhecida como fruta de lobo, que fala que é veneno, Adão podia comer dela também. Podia comer qualquer coisa, se eu comer dessa fruta aqui, me dá dor de barriga, o exemplo. Adão podia comer de tudo que não passava mal de jeito nenhum. Não tinha dor de barriga, não tinha dor de cabeça, não tinha enxaqueca, não tinha nada disso. Mas que o bendito Adão foi fazer ele, juntamente com a dona Eva, ali comer daquela árvore? Agora, vamos fazer, agora, ser um pouquinho advogado ali de Adão e de Eva. Por que aconteceu isso aí? É porque o inimigo já estava lá no Jardim do Éden. O inimigo já estava lá, que já tinha sido lançado do céu, já tinha sido expulso do céu, com a terça parte de anjos que viraram, que demônios. E ele começou no ouvido de Eva, falar usando a boca da serpente, que era o animal mais lindo que tinha. Falar assim, não tem problema, não, você está pensando que isso vai te matar. Não, aí você vai ser igual a Deus, é só você comer, vai lá, experimenta. E dizem historiadores que essa conversa durou quase 100 anos. Não foi só de hoje para amanhã, não. Então você vê, aqui está um sinal também que mostrando para a gente, que o inimigo, quando ele quer, e fica assim, ó, o dia inteiro no seu ouvido, falando, vai, faz. Ou então, pega, coisa que você não pode fazer.
Então, às vezes, por isso que eu estou falando, a gente, antes de julgar uma pessoa, você tem que analisar como é que funciona. Se aquela pessoa estiver fraca espiritualmente, ela vai cair. E assim tem usado vários tipos de pessoas aí na parte da sensualidade que a gente está vendo aí, para destruir casais dentro da igreja. E aí fora também. Por causa de quê? Usando a boca, o que que tem? Não tem nada a ver, né? Tem que aproveitar a vida, tem que curtir a vida, nós estamos no século XXI, daqui a pouco você está com 70, 80 anos, passou, você não aproveitou nada. Aproveitar a vida é estar com Jesus o tempo todo, aleluia. Aí você deita no travesseiro, você pode dormir, você não tem que esconder nada de ninguém, você está com Jesus. Você não tem que pedir perdão no outro dia a Jesus por aquilo que ele te falou para não fazer, através do Espírito Santo. Eu fiz lá, quebrei a cara, agora estou arrependido. O que eu vou falar com a minha mulher? O que eu vou falar com o marido? O que eu vou falar com o meu filho? Se descobrir que fica preso na mão dos outros. Então, irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Era só Adão ter ouvido atentamente o que Deus falou com ele e guardar aquela palavra. Tudo que é proibido, o homem quer fazer. Tudo que é proibido, o homem quer fazer. Estou incluindo na igreja também. Mas só que nós temos um diferencial. Nós temos o Espírito Santo que está ali a todo tempo falando, isso não pode, não pode, não pode. E você, quando você dá ouvido à voz de Deus, você não faz. Você não faz. Você fica satisfeito, olha, quase que eu fiz. Mas graças a Deus, eu não participei daquilo. Mas a pessoa que não conhece a Jesus, ela faz. E acha que é normal, né? Te fala, você perdeu a noitada que eu passei. Perdemos nada, né? Estar na presença de Deus, obedecer a voz do Espírito Santo é a melhor coisa que tem para a igreja, é a melhor coisa que tem, está cheio do Espírito Santo, está cheio do óleo até em cima, aleluia, glória a Deus, aleluias. Então, irmão, tudo que desagradava ou que desagrada a Deus, o homem procura fazer. Tudo que desagrada a Deus, o homem procura fazer. Então, irmãos, senta aí. Estou falando sem lugar, não. Só você está com sua família mesmo. Senta num lugar para comer uma pizza, comer um hambúrguer, um cachorro-quente, cheeseburger, x-tudo. O pastor Júnior faz muita churrasco na sua laje, né? Você me chama, você nunca me convidou, não, né? Mas uma hora eu vou aparecer lá. Você para fora, você não vai me pôr, né? Então, vou comer picanha lá. Carne de segunda eu não quero, não. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte, senta lá para ver. Senta lá para ver, um pouquinho só para você ver. Irmão, sensualidade, troca de olhares, às vezes chega até a falar no ouvido da pessoa, alguma coisa, a pessoa que está com o marido sentar lá, aí sai a pessoa vai no toalete, passa sempre, a pessoa fala assim, passa seu telefone para mim, já passa para lá, aí talvez já volta já passa com um recadinho, talvez para dar o telefone, porque aquela saída já foi estratégia para passar lá perto da mesa do cara. Então, você vai olhando, você vai vendo as movimentações. Por causa de que a gente sabe disso aí? Irmão, nós já estivemos lá fora. É uma tristeza falar isso, não faz com orgulho, não. Nós já estivemos lá nesse mundo sujo. A gente sabe como é que funciona isso aí. Ainda mais depois que coloca algumas coisinhas na cabeça. Aí que acabou mesmo. Tomou umazinha, que negócio aí, que acabou mesmo. Então, irmãos, nós temos até isso, a gente tem que ter cuidado. É uma filha sua que vai no banheiro, você tem que olhar para lá e esperar ela voltar para cá, para ver se não vai parar ninguém na frente dela para impedir dela passar. Depois que os outros vão bebendo, é isso que acontece. Nós sabemos como é que funciona isso, irmão. Então a gente até passou isso aí, talvez para estar aqui hoje pregando, falando isso, porque eu vivi, se eu posso falar, eu estava lá, participei. Estou falando 30 anos atrás. E hoje em dia, então, como é que está isso aí? As roupas devem ter aumentado. No meu tempo já estava curto. Será que aumentou a roupa das mulheres? Será que aumentaram as roupas? Eu acho que não. Está fazendo mais calor, né? Camada de ozônio está sumindo. Eu acho que diminuiu, encurtou mais um pouco. Então, irmão, como é que deve ter sido de madrugada dentro? Porque madrugada é só quando eu fazia vigília. Fora disso eu não vou, eu fico em casa. Saio daqui, eu entro para dentro de casa. Mas e quem está na rua até 2, 3 horas da manhã? Então, irmãos, aí fora não tem nada para a gente mais não. Se aqui dentro está ruim, e lá fora então? Vai piorar. Mas aqui dentro você está com Jesus, aleluia. Ele está no barco, está cuidando de nós, está cuidando da sua ferida, está enxugando sua lágrima, está te enchendo do Espírito Santo, aleluia. Então, irmão, aqui é sua vantagem. Aqui nós só estamos ganhando, estando na presença de Deus. Então, amados,
Mas quem ouve a voz de Deus não faz coisa errada. Quem dá ouvido à voz de Deus não faz coisa errada. Por mais que pareça interessante naquele primeiro olhar, o segundo olhar ela já dizia para o outro lado. Se os seus olhos te fizeram pecar, arranque. A palavra de Deus fala, o que é arrancar? Virar para cá, não olhar mais para aquele lado. Então, você já não faz, porque já sabe que o Espírito Santo começa a te incomodar, você já não olha. Diferente de quem está lá fora. Então, irmãos, agora, e se você faz, você pode ter certeza, você vai pagar o preço. Porque Deus te avisou, e você mesmo assim você fez. Jesus avisou a Pedro que ele ia negar, e falou, não vou fazer isso não. Depois negou, Jesus já tinha avisado ele negou Jesus. E pagou o preço. Judas não entendeu o que Jesus veio fazer. Jesus falou com eles, andava com os 12, ele falou sobre o reino que não era daqui, falou mais de inferno do que de céu. Judas não entendeu. Eu vou repetir, Jesus era tão humilde. Aqui tem duas versões dessa passagem. Já falei uma dessas aqui, uma dessas versões aqui, eu vou falar a outra. Primeiro, na passagem ele fala assim, aquele que eu beijar, falei outro dia aí. Então você vê que nem todo mundo que te beija é seu amigo. As irmãs estão ainda, às vezes, encontram com a outra, fulano dá um beijinho do lado, beijinho no outro. Às vezes, nem todo mundo que faz isso é seu amigo. Então eu falo que todas são assim, não. Né? Tem pessoa que verdadeiramente já tem alegria de encontrar com a irmã, alegria, né, de encontrar com o membro da igreja, abraçar o irmão. Tem essa alegria, tem gente, essas pessoas. Mas tem aquele beijo de traíra, conforme diz aí, né? E aquele foi o beijo de traidor, de Judas. Mas essa é a primeira parte da traição, nem todo mundo te abraça, que te beija, fica te bajulando, é seu amigo, não. Nós já passamos por essa experiência aí. Eu já fui apunhalar pelas costas, já recebi ingratidão, pessoa que eu ajudei. Vocês também devem ter passado por essa triste experiência. E a segunda parte foi o que eu falei na pregação. É que Judas está conversando ali com o sumo sacerdote. Está conversando com ele ali. Mas como é que eu vou fazer? Aquele que eu beijar. Por que ele falou dessa forma? Isso aí tem uma outra pregação que eu falei sobre isso aí. É porque todos estavam vestidos igualmente. Jesus não estava se destacando com capa de ouro, nem de prata, nem de bronze. Mas Jesus estava com a roupa igual a de todo mundo. Então, quer ver, aquele que eu beijar Jesus, que ele falou assim, é aquele de barba, Jesus tinha barba. É aquele com cabelo mais longo que todo mundo tinha. Aquele que está com a roupa é tudo igual. Então você vê, Jesus não se destacava de ninguém, era igual, aquele que eu beijar Jesus, então aquele prendeu, está falando lá. Então, aí na que deu o beijo em Jesus, chegou o sacerdote, mais os seus servos lá, e prenderam Jesus. Então, irmãos, olha a humildade de Jesus, ele não vestia diferente dos outros, e sabendo que ele era o próprio Deus, mas aqui nesse momento ele estava o quê? Ele era 100% homem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era Deus. Mas ele então está se passando aqui para sofrer por nós como homem, como eu e você. Sentindo dores, sofrimento, emoções. Mesma coisa que nós sentimos exatamente para poder depois ser o nosso advogado e fazer a nossa defesa perante ao Pai. Então, irmãos, agora, nada disso, tudo que nós estamos pregando aqui, não precisaria se não fosse o Senhor Adão e a dona Eva, que não obedeceram a Deus. Por isso que vem aquela palavra lá na frente, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, irmãos, nós temos que obedecer a Deus a todo instante. Temos que dar ouvido à voz de Deus. Jesus veio consertar o estrago causado por Eva e Adão. O Adão e Eva. Eu vou falar Eva e Adão por causa de quê? Porque é ela que deu ouvido à voz da serpente, comeu do fruto e deu ao seu marido Adão. Ele podia ter negado também. Todos os dois são errados. Ela já não podia comer, nem ele. A partir do momento que ela come e dá a ele para comer, quer dizer, eu não vou comer não. Você pegou, então você presta conta a Deus sozinho aí. Mas ele comeu também. A partir do momento que ele come, tem que divide com ela lá, ele também passou a ser errado. Mas o último Adão veio e não errou, não falhou, aleluia. Jesus Cristo não erra, não falha, nunca, aleluia.
Nunca vai falhar, aleluia. Ele avisou que ele ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar, e isso aconteceu, e hoje ele está aqui, te tocando, te avisando, passeando no meio da igreja, distribuindo bênçãos, distribuindo cura, distribuindo maravilhas aqui no nosso lugar, aqui no nosso meio, aleluias. Glória a Deus, nesse lugar abençoado pelo Senhor, aleluias. Glória a Deus. É o plano de Deus. Deus tem um plano na nossa vida. Se Jesus é um plano perfeito de Deus, nós também somos plano perfeito de Deus, por causa de quê? Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor que é o melhor para nós, e da mesma forma que o Senhor Jesus ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos e iremos morar com o Senhor para todo sempre, aleluia. Os nossos irmãos que já morreram, se estiver na presença de Deus, se for verdadeiramente servos do Senhor, eles hão de ressuscitar e irão morar com o Senhor, aleluia, e vão ressuscitar ainda primeiro do que nós que ficarmos. Então, irmãos, eles vão ressuscitar também, porque esse corpo de humilhação é passageiro, mas o mesmo corpo de glória, eu e você, nós teremos, ficando na presença de Deus. E muitas pessoas que hoje zombam da gente, escarneiam da gente aí, ficam aí esculachando com nós, eles vão falar, aquela irmã estava certo, aquele irmão estava certo, aquele pastor enjoado estava certo, olha lá, eles subiram e nós ficamos aqui, cadê eles? Sumiu todo mundo. Todo mundo dentro de aço, né? Que uma grande parte vai ficar, e uma pequena parte que vai subir. Então, mas talvez pessoa próxima dele vão sumir, ninguém vai fazer, só pode ser aquilo, vai ver pessoas, jornais do mundo todo falando só, sumiu fulano de tal, sumiu fulano de tal, aí começar isso aí, e ninguém vai saber o paradeiro. Aqui é a Bíblia. E até os cristãos que ficaram aqui, que não estavam, vamos dizer assim, verdadeiramente, estavam fingindo que eram cristãos, pastores, vão falar assim, gente, aconteceu o arrebatamento, nós ficamos. Aí eles vão pregar segundo o conhecimento deles, porque o Espírito Santo que fala na boca do pastor, na boca do missionário, na boca da pastora, já levou a igreja, embora já saiu daqui. Eles vão pregar pelo conhecimento que eles têm, mas estavam usando os altares para fazer comércio, né, fazer shows, fazer isso, fazer aquilo, menos pregar a verdade para as pessoas. Então, irmãos, é preciso pregar a verdade. O plano perfeito de Deus está aqui no nosso meio, Jesus Cristo. Ele está aqui. Quem buscar a presença de Deus, o Senhor sempre vai estar protegendo essa pessoa, dioturnamente, é proteção dioturnamente, mas precisamos estar buscando também todos os dias, diariamente, a presença de Deus. Irmãos, isso aí, nas redes sociais, é preciso você entender lá, tem muita coisa boa lá, mas você tem que filtrar. Tem coisa que não presta, é lixo, mas tem coisa boa lá, mas para aquelas pessoas que não podem vir na igreja congregar, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão cuidadoras, pessoas que talvez estão trabalhando, aí Deus sabe. Mas nós não estamos fazendo nenhum julgamento ou pré-julgamento, nós estamos falando a verdade. A verdade. Pessoa que já tem tempo para ir comer uma pizza, tem tempo para comer um hambúrguer, tem tempo para ir na churrascaria, tem tempo para ir uma praia. À la vontade. À la vontade, fique à vontade no caso. À la vontade. O que é isso que eu estou falando? Pode fazer e deve fazer. Agora, o tempo para Deus é todo dia. Todo dia tem que ter um pouquinho. Todo dia tem que ter um pouquinho de tempo para Deus ali, ou um pocão se precisar. Às vezes esse pocão de tempo, né? Nem existe essa palavra não tem, estou falando aqui para nosso linguajar, aqui para brincando com a igreja, mas falando uma coisa séria. Irmãos, todo dia o Senhor nos abençoa. Então nós temos que ter, maior parte do nosso tempo, a gente tem que estar focado ali. Porque tem hora você não pode estar focado ali. Glória, glória. E a máquina, quem que trabalha em fábrica, aí a máquina, se bobear, corta a sua mão fora. Então você tem que focar ali naquele momento. Mas você sabe ali um pouquinho ali, graças a Deus, chegou a hora do almoço. Graças a Deus, Senhor, obrigado por mais um dia de serviço e vai para a sua casa. Graças a Deus, Senhor, obrigado, Senhor, agora está na hora de eu dormir. Senhor, abençoa minha noite, abençoa a família, abençoa a esposa, abençoa o marido, abençoa o filho, abençoa toda a parentela, a igreja, os pastores, e depois você vai dormir. Todo dia, irmão, isso é todo dia, porque Deus abençoa a gente todo dia. Aí nós vamos dormir, pastor Júnior. Nós estamos lá dormindo, pastor Júlio de pantufa, né,
pijaminha, estamos dormindo. Aí, o Senhor lá, o Senhor com a mão estendida para nós na nossa cama. O Senhor não dorme, o nosso Deus não dorme, não dormitará. O guarda de Israel está ali com as mãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, tomando conta de nós, nos protegendo. A arma forjada não prosperará contra ti, aleluia. Está lá protegendo. Por isso que o inimigo não chega, ele vem, assim como se fosse assim, batendo essa porta. Deixa eu ver, Jesus está ali, não vou não. Jesus está, não vou não. Essa aqui não tem, não vou entrar. Aí faz aquele estrago, mas nossa casa não. A nossa casa, os anjos do Senhor estão acampados ao redor da nossa casa. Deus está lá tomando conta, Deus está lá tomando, vigiando, Deus está lá curando, Deus está falando conosco naquela noite. Você está ali naquele sono, sonhando, e o Senhor já te mostrando o que você vai fazer amanhã, aleluia. O amanhã pertence ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Irmão, você que está nos assistindo pela rede social, entregue sua vida para Jesus. Não há mais tempo. O tempo se esgotou. Só estamos esperando o Senhor Jesus voltar. É hoje. É agora. Tome a decisão agora. Entrega a sua vida para Jesus. É hoje. É hoje. Amém? Deus te abençoe. Aleluia. Irmãos, promessa de Deus. Vamos ler algumas aqui. Só para você colocar isso no seu coração. Daqui a pouco a gente já vai orar. Vamos lá. Navegar no oceano do Espírito. Primeiro nós vamos ler o Isaías 54, 17, que foi o primeiro versículo, que aí já tem uma bênção muito grande. Isaías 54, 17. Glória a Deus. Vamos ler lá. Só para a gente guardar. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Qualquer arma não vai prosperar contra a igreja do Senhor. Aleluia. E toda a língua que se levantar contra ti, qualquer tipo de fofoca, contenta, em juízo tu a condenarás. Juízo de Deus. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Agora nós vamos ler lá, Salmo 121, versículo de número 8. Glória a Deus. Aleluias. Deus é fiel, aleluias. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, irmãos, quando você entra, Deus entra contigo. Quando você sai, Deus sai contigo. E a sua casa fica protegida, Deus guarda a sua entrada e guarda a sua saída. Glória a Deus. Então, lá, promessa de Deus. Vamos ver outra aqui. Salmo 37, versículo 4. Glória a Deus. Aleluias. Deleita-te também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração. O que é que esse deleite? É você fazer o quê? Ter prazer, ter satisfação no Senhor, também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em outra versão, no caso ali. Então, irmãos, nós estamos vendo isso aí. Tudo só que a gente sabe da palavra de Deus, mas que às vezes nós esquecemos momentos difíceis da nossa vida. O Senhor está falando, deleite também no Senhor. E Ele, né, e te considerar os desejos do teu coração. A minha fala, e Ele te considerar os desejos do teu coração. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, 31, vamos ler até o 33. Esse aí também é muitíssimo importante. Não andeis, pois, inquietos. Assim, nós ficamos inquietos, dependendo do que nós estamos passando. Dizendo, que comeremos? Talvez você está desempregado. Que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, nós estamos vendo ali, as pessoas lá, o gentio fica preocupado com isso, o que é que eles vão comer, o que é que eles vão beber, o que é que eles vão fazer, como é que eles vão sobreviver. Mas o Senhor está falando para nós, para a gente buscar primeiro o reino de Deus. E qualquer coisa, as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que a gente precisa, o Senhor vai nos dar. Quem fica aí inseguro, a pessoa verdadeiramente precisa converter. Irmãos, sempre lembrando que nós somos servos do Senhor, mas somos seres humanos.
Nós temos sim um momento de preocupação natural do homem terreno, da mulher terrena. Quando fala homem terreno na Bíblia, é a mulher terrena também. Então, nós temos, mas quando você deposita a sua confiança no Senhor, então vem aquela calmaria na sua mente, vem ali o mar verdadeiramente vai cessando aquela tempestade, porque o nosso Deus está conosco todos os dias. Todos os dias. Então, quer dizer, será que o nosso Deus quer mesmo o nosso sofrimento? O nosso Deus quer angústia? Não quer. Mas às vezes as pessoas, pelas escolhas, procuram esse sofrimento com as suas próprias mãos. João 10:10. Glória a Deus. Estamos encerrando para a gente orar. Aleluia. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí essa parte foi ruim, mas agora a parte boa. Eu vim, Jesus falando, para que tenha vida e a tenha com abundância. Aleluia. Então, irmãos, o ladrão veio roubar, matar e destruir. E é isso que ele tem feito na vida das pessoas. Ele veio para roubar, e tem roubado as pessoas, tem roubado a vida das pessoas, tem roubado o casamento das pessoas, tem destruído lares. Ele tem feito várias coisas, irmão, que verdadeiramente causam danos, que às vezes irreversíveis na vida da pessoa. Mas aí vem a segunda parte. Mas o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, Ele também veio para que a gente tenha vida e a tenha com abundância. Aleluia. Ele veio e Ele está aqui. Ele veio e Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Cada um de nós, irmãos, às vezes parece que o pastor Moisés está aqui, não está vendo ninguém aqui. Igual você está sentado aí, estou vendo você aqui, estou vendo as irmãs lá. Você sai daqui, é você andando. Jesus está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Está dentro de nós, nosso Deus está dentro de nós. A gente não está sozinho, não. Na sua casa, quando você está na sua sala, você vai, essa madrugada eu quero orar. Você vai lá, Senhor, eis-me aqui. Ele sabe que você está lá, que Ele não dorme. Ele está dentro de você. Nós somos templo de Deus. Então a nossa casa, que é a nossa vida espiritual, ela precisa estar adornada, estar limpa, estar bonita para Deus, permanecer dentro de nós. Nós precisamos estar com o coração limpo. Nós temos que tirar toda a mágoa, todo o rancor do nosso coração, para que o Espírito Santo continue a fazer morada dentro de nós. Aleluias. Glória a Deus. Então, irmãos, a principal promessa, no meu ponto de vista, é que Jesus vai voltar. Tem várias promessas que Ele toma conta, que Ele protege, que Ele cuida da nossa alimentação, cuida da nossa bebida, cuida do nosso sono, cuida da nossa família. Tem várias promessas, está conosco todos os dias, mas para mim a principal é a promessa da volta dele, que nós confiamos. E os irmãos que já partiram, estão tranquilos também, partindo de Jesus, estão tranquilos. E o Senhor só não voltou, justamente porque ainda quer ver se vem mais alguém. Mas o que a gente está vendo ultimamente? Nós estamos vendo um esfriamento espiritual, que já é também bíblico, que diz que vai ter uma peneirada. Conforme eu falei, meus amados irmãos, o mundo lá fora está muito atrativo. Enganosamente, a gente sabe as armadilhas do inimigo. Ele veio para roubar, matar, destruir. E ele faz isso com eficácia. Então precisamos ter cuidado disso aí. Agora, irmãos, o nosso nome, meu nome, seu nome, nome pastor Júnior, pastor Daniel, o nosso nome está escrito no livro da vida. Não foi caneta que escreveu, não foi lápis de cor, mas foi escrito pelo sangue de Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Então não foi qualquer pessoa que escreveu, foi Jesus que escreveu. E quem que pode tirar aquele nome de Jesus? Não, Ele não vai tirar nunca. Ele morreu por nós. Quem tira o nome de lá é a própria pessoa. A pessoa mesmo vai lá e passa tipo uma borracha ali, tira o nome dela de lá, quando ela sai da presença de Deus. O nosso, para a gente encerrar aqui, eu estou lembrando da pregação do pastor Júnior aqui, que ele falou sobre um violino, e eu tinha uma pregação, muito tempo atrás, eu estava lembrando dela, eu falei assim, eu vou falar essa pregação lá, que ela também fala sobre o violino. Eu lembrei da pregação do pastor Júnior. Tinha um senhor vendendo violino assim, velho, já bem usado, e ali estava fazendo um leilão, falei, quem dá mais? Aí, assim, R$10, aí o outro, eu dou 15, outro dá 12, mas o violino valia muito mais do que isso. E ali tinha um outro senhor, que era mestre
estava ali vendo o leilão daquele senhor que estava precisando do dinheirinho. Ele estava ali. Aí está escutando o leilão. Ah, eu dou 17, eu dou 20, dou 22, mas o violino valia, mesmo sendo velho, valia muito mais. Aí esse mestre que estava ali, né, que era um excelente tocador de violino, posso tocar esse violino? Ele pode. Ele pega e começa a tocar o violino. Tocou uma música maravilhosa, ali só dele pegar aquele violino e tocar aquela música ali, mudou o negócio. Assim, aí entregou o violino na mão do senhor. Aí, assim, agora você pede novamente aí. Quem dá X por 50 pelo violino? O outro fazia, eu dou 100. O outro eu dou 150, o outro eu dou 500. O violino somos nós. Quando o mestre nos pega e nos toca, o nosso preço vai lá em cima. Nós somos preciosos para Deus. Então, quando o mestre toca, fica diferente, a nossa vida muda. Quer dizer, o violino que não valia nada, quando o mestre foi lá e tocou ele, começou a ficar o quê? Ficou precioso, ele começou a ficar o quê? Valioso na mão daquela pessoa. Então, quando nós somos tocados pelo Senhor, nós somos pessoas de valor, nós viramos pessoas transformadas, porque o mestre transforma a vida, o mestre transforma situações. E ele está sempre, todo dia, nos tocando como se fosse um violino. Todo dia ele está sempre nos tocando, mas de uma forma que a gente possa estar sendo curado em certas áreas da nossa vida, tocando na nossa ferida, tocando no nosso pensamento, tocando no nosso coração, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é mestre, e Ele nos toca a todo instante, todo instante. Quando Ele não toca, Ele fala. E muitas passagens na Bíblia, ou Ele tocou, ou Ele falou. E a pessoa foi curada. Então, que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã.